Mais um livro que iniciamos hoje para a glória do Senhor. Mário, querido, com você. Shabbat Shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler na versão NVI, o livro de 1 Reis, do 1 ao 3, e logo depois o livro de Salmos, capítulo 78, do 1 ao 39. Primeira Reis 1. Adonias declara-se rei. Quando o rei Davi já estava bem velho, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei, nosso senhor, e cuide dele. Ela se deitará junto ao teu peito, a fim de aquecer o rei, nosso senhor. Então, procuraram em todo o território de Israel uma jovem bonita, e encontraram uma sunamita chamada Abissag, e a levaram ao rei. A jovem era realmente bonita, cuidava do rei e lhe servia, mas o rei não teve relações sexuais com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Hagite, ergueu-se dizendo: eu serei o rei. Ele providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. O seu pai nunca o havia contrariado, perguntando: por que você age assim? Adonias também era muito bonito e havia nascido logo depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e estes decidiram apoiá-lo. Contudo, os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então, Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos dos reis, e todos os homens de Judá que eram oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem Salomão, o seu irmão. Então Natã perguntou a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não ouviu que Adonias, o filho de Agite, se tornou rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e a vida de Salomão, seu filho. Apresente-se ao rei Davi e diga-lhe: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: certamente Salomão, o seu filho, me sucederá como rei e assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então, Batseba foi até o quarto do rei, já bem idoso, no qual a sunamita Abissag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você deseja? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste à tua serva, pelo Senhor, o teu Deus. Certamente Salomão, meu seu filho, se sucederá como rei e assentará no meu trono. Agora, porém, Adonias se tornou-se rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e a Joabe, o comandante do exército, mas não convidou Salomão, teu servo. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes anuncie quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e Salomão, o meu filho, seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei de que o profeta Natã havia chegado, este entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. Natã lhe disse: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi sacrificar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas.
Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora estão comendo e bebendo com ele e aclamando: Viva o rei Adonias! Ele, porém, não o convidou a mim, que sou teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, teu servo. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem informar aos seus servos quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Salomão é proclamado rei. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou na presença do rei e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: tão certo como vive o Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, certamente hoje mesmo executarei e jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Salomão, o teu filho, me sucederá como rei e assentará no trono no meu lugar. Então Batseba curvou-se com o rosto em terra e, prostrada diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, este os instruiu: levem os oficiais do Senhor com vocês, ponham Salomão, o meu filho, sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Neste momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois, acompanhe-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará no meu lugar. Eu o designei para ser o líder de Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, assim esteja com ele, assim esteja com Salomão, e o torne o seu trono maior que o trono do rei Davi, meu senhor. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o jarro com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Todo o povo o acompanhou, tocando flautas e cheios de alegria. A celebração era tão grande que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados ouviram isso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa esse barulho, esse alvoroço na cidade? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias lhe disse: entre, por um homem digno como você deve trazer boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. O rei Davi, nosso senhor, constituiu Salomão rei. O rei enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar na mula do rei. Depois, o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram rei em Giom. De lá eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar o rei Davi, o nosso Senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o trono dele maior que o teu. O rei prostrou-se na cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor no meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias se levantaram tremendo de medo e se dispersaram. Adonias, porém, com medo de Salomão, levantou-se e foi agarrar-se aos chifres do altar. Então informaram Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado aos chifres do altar. Ele disse:
que hoje mesmo o rei Salomão jure que não matará este servo à espada. Salomão respondeu: Se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se ele se descobrir alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou alguns homens e eles fizeram descer do altar. Adonias veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para a sua casa. Últimas instruções de Davi a Salomão, capítulo 2. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, o seu filho: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e haja como um homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você terá êxito em tudo o que fizer e aonde quer que for, de modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se os teus descendentes cuidarem da sua conduta e se seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Seja, porém, bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Lembre-se também de Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Depois, porém, desceu ao meu encontro no Jordão e lhe jurei pelo Senhor que não o mataria à espada. Contudo, agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, o seu pai, e, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: Você vem em paz? Sim, respondeu. Ele acrescentou: Tenho algo a dizer. Fale, disse ela. Você sabe, disse Adonias, que o reino era meu. Todo Israel me via como rei. As circunstâncias, porém, mudaram e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e peço que não o recuse. Ela disse: Diga. Então ele prosseguiu: Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abissag por mulher, pois ele não se recusará a atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar com o rei em favor a Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois, assentou-se no seu trono. Mandou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para fazer-lhe, disse ela. Peço que não o recuse. O rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe. Não me recusarei a atender você. Então ela disse: Dê a Abissag, a sunamita, por mulher de Adonias, o seu irmão. O rei Salomão perguntou à sua mãe: Por que você pede somente a sunamita Abissag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: Que Deus me castigue com todo rigor
se isso que Adonias falou não lhe custar a própria vida. Agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu no trono de Davi, o meu pai, e fundou uma dinastia para mim, conforme prometeu, hoje mesmo Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para as suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, o meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do rei, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se aos chifres do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vá matá-lo. Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não, respondeu, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e o sepulte-o. É assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente de Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou dois homens mais justos e melhores do que eu, sem o conhecimento do meu pai, Davi, e os matou à espada. Os dois homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Que a paz do Senhor, porém, esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, foi e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua casa, no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército e designou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir a nenhum outro lugar. E esteja certo de que, no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto. Será o responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. Teu servo fará como disse o rei, meu senhor. Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Contudo, 3 anos depois, dois escravos de Simei fugiram para a terra de Aquis, filho de Maca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: os seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aques, em Gate, procurar os escravos. De lá, Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão foi informado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e de que havia voltado, mandou chamá-lo e perguntou: eu não fiz jurar pelo Senhor e adverti: no dia em que for a qualquer outro lugar, esteja certo que morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento que o Senhor, por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? O rei acrescentou: no seu coração você sabe todo o mal que fez a Davi, o meu pai. Agora o Senhor faz recair a sua maldade sobre a sua cabeça. O rei Salomão, porém, será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Capítulo 3. Salomão pede sabedoria.
Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Depois a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio, do templo do Senhor e do muro em volta de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos santuários locais, pois ainda não tinha sido construído um templo para o nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando de acordo com os estatutos de Davi, o seu pai. No entanto, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos santuários locais. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal santuário local, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho de noite e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu trataste o teu servo Davi, o meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai, Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar teu grande povo? O pedido de Salomão, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: Já que você pediu isso, não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus estatutos e mandamentos como Davi, o seu pai, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois, ofereceu um banquete para todos os seus oficiais. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Se me permites, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho enquanto ela estava comigo em casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinha, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Então ela se levantou no meio da noite, enquanto eu, tua serva, dormia, e pegou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs ao lado dela. Depois colocou o filho dela morto ao meu lado. Quando amanheceu, eu eu me levantei para amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando, porém, olhei bem para ele com a luz da manhã, vi que não era o meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho. O seu é que está morto. A primeira, porém, insistia: Não, o que está morto é seu. O meu é o que está vivo. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: O que está vivo é o meu filho, e o seu é o que está morto. Aquela diz: Não, o que está morto é o seu, mas o meu que está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão pelo seu filho, clamou:
Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, não será nem minha nem sua, cortem-a no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Bem, Salmo 78, do 1 ao 39. Masquil de Asaf. Povo meu, escute a minha instrução, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Não seriam como seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram-se do que ele tinha feito, das maravilhas que lhes havia mostrado, dos milagres que fez diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como uma parede. Ele os guiou com uma nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da rocha fez brotar regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Conseguirá, porém, dar-nos também de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu, enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, e enviou-lhes comida até saciá-los. Enviou dos céus o vento leste, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover para Fez chover sobre eles carne feito pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. Comeram à vontade, e assim satisfez o desejo deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, Deus encerrou os dias deles como um sopro, os seus anos um repentino pavor. Sempre que os feria de morte, eles o buscavam.
com fervor se voltavam de novo para ele. Lembram-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, mas o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi compassivo, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Amém. Amém, glória a Deus. Porção grande de hoje, né? Mas maravilhosa. Gente, tem muitas chaves aqui na porção de hoje. Eu vou elencar duas delas que realmente o Senhor ministra, testifica aqui muito no meu coração para esta manhã de Shabat. Nós começamos 1 Reis, com Davi já idoso, né, bem idosinho, e uma transição de reino. E aqui acontece algo muito interessante. A gente vê que Adonias, ele levanta uma conspiração para ser rei. E a gente vê a intervenção aqui, né, de Batseba, que era mãe de Salomão, do profeta Natã. E a gente vê como Deus usa pessoas fiéis para cumprir os seus propósitos. E como a legitimidade vem de Deus e não de ambições humanas, né? Então, é muito interessante a gente analisar aqui esse capítulo 1, toda essa conspiração, esse cenário aqui, né, que está acontecendo. A gente vê que Davi, ele estava fisicamente frágil. A palavra fala que ele não se aquecia, por mais que cobrissem ele ali, né, com cobertas, cobertores, ele não se aquecia. Era um reinado ali que estava chegando ao fim. E essa fraqueza física, ela cria meio que um vácuo de poder, né? Mas Davi ainda era espiritualmente consciente, ele ainda era capaz de tomar decisões cruciais, importantes, relevantes, quando ele foi alertado. Davi, ele havia prometido para Batseba que Salomão seria o seu sucessor, mas ele nunca tinha tornado isso público, oficialmente. Então, essa lacuna cria aí uma oportunidade para uma conspiração de Adonias, né? Então, quem que era Adonias? Adonias, ele era filho de Agite, não era filho de Batseba, que era a rainha favorita. E a gente vê que ele se exaltou, literalmente ele se elevou a si mesmo. E ele fala, eu reinarei. Então aqui é uma declaração de uma ambição pessoal, não era um chamado divino. E aí, qual foi as táticas dele, de Adonias? Ostentação, né? Ele faz o quê? Ele pega carros, cavaleiros, 50 homens correndo à sua frente. Ele vai aqui fazer uma colisão política aqui, né, pega Joabe, que era um comandante militar, pega Abiatar, que era um sacerdote, né, vai fazer uma colisão política, e ele não convida Salomão, não convida Natã, não convida Benaia, né, não convida os valentes de Davi, ali aqueles que faziam parte da guarda real de Davi, aqueles que eram fiéis a Davi, né? Então ele tem ali uma exclusão estratégica, né? Por que isso? Porque na cabeça dele, ele sabia que ele não era o favorito do rei para se tornar rei. Então, ele age sabendo aquilo que ele está fazendo. Ele realmente está ali fazendo uma conspiração, né? E aí, o que ele faz também, gente? Um ritual religioso. Ele sacrifica. Para que ele sacrifica? Para dar uma legitimidade espiritual. Olha que terrível isso,
né? Ele vai, oferece sacrifícios ali, né? Como se, ó, tivesse tudo certo. E aí a gente vê aqui, né, que a conspiração dele falha, né? Por que que falha, gente? Porque tem fundamentos falsos. Foi baseada numa ambição humana e não num chamado divino. Ele exclui os verdadeiros fiéis a Davi e a Deus, e ele simplesmente ignora a promessa divina feita através de Davi, né? E a gente vê aqui como é interessante a intervenção de Deus através de pessoas fiéis. Gente, Deus sempre coloca pessoas fiéis ao nosso lado. Sempre vai ter o fiel, sempre, sempre vai ter. Deus levanta pessoas com esse atributo, essa essência dele, que é a fidelidade. Davi tinha ali o profeta Natã, que foi um vigilante espiritual. Natã, ele tem o discernimento, ele reconhece imediatamente o perigo, né? E ele tem o quê? Ele tem uma coragem profética ali. Ele não teme confrontar a situação. Ele viu que o negócio estava errado, ele literalmente ele age, ele não fica passivo, né? Ele teve o discernimento, mas ele não ficou paralisado, ele não ficou passivo, ele age com uma coragem profética. Ele não temeu confrontar aquela situação. E ele tem uma sabedoria estratégica, ele planeja uma abordagem que seria eficaz, né? E a gente vê aqui que essa fidelidade de Natã é uma fidelidade à palavra de Deus, porque ele lembrou Davi da sua promessa, né? E aí qual foi a estratégia de Natã? Ele alerta Batseba primeiro, que é a mãe de Salomão, e que a mãe de Salomão faz? Ela age como intercessora. Olha aí o papel do intercessor, como é fundamental. Então, a gente tem o profeta e a gente tem agora a intercessora, né? Batseba, ela age como a intercessora. E ele coordena o time, né? Ele chegaria ali enquanto ela ainda estava falando com Davi. Para quê? Para confirmar o testemunho. 2 ou 3 testemunhas, como está escrito em Deuteronômio 19:15, né? E aí a gente vê aqui o papel de Batseba, que foi a mãe intercessora, né? Como é que é a abordagem de Batseba? Ela chega com humildade perante o rei, ela se inclina, ela se prostra diante do rei, né? E ela lembra da promessa, ela fala: Tu, meu senhor, rei, tu juraste, né? Que Salomão reinarias, né? E ela vai e traz ali a questão que de Adonias, né? Ela vai trazer uma urgência apropriada ali naquela conversa. Ela fala: agora, eis que Adonias reina. E ela vai e faz um apelo aqui pessoal, né? Pela vida dela e pela vida de Salomão. Por quê? Adonias sabia que Batseba era a rainha favorita e que Salomão era o filho favorito, que era o filho que seria indicado a reinar. Então, o que ele ia fazer quando ele assumisse o reino? Se ele conseguisse, né? Ele iria matar eles, né? Então, ela vai e faz esse apelo pessoal aqui a Davi. Então, a gente vê aqui que Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Natã era um profeta fiel que vigiava os interesses divinos. Ele estava ligado com o coração de Deus. Ele estava ligado, ele estava atento. O radar dele estava ali, ó, ligado, como um vigia fiel daquilo que vem do Pai, daquilo que é interesse do Pai. Batseba, né? A mãe intercessora que lutou pelo futuro do seu filho. A gente vê aqui Benaia, que foi um soldado leal, que executou exatamente as ordens reais. Zadok, um sacerdote que permaneceu fiel à vontade de Deus, né? Olha quantas pessoas o pai usa aqui
né, para que aquilo que ele tinha determinado se cumprisse. Então, Deus não precisa de pessoas perfeitas, ele precisa de pessoas disponíveis e fiéis. É sobre isso, né? Imperfeição nós estamos galgando o nosso processo, né, até chegar o dia perfeito, até chegar o dia em que os nossos corpos serão glorificados e nós seremos livres do corpo dessa morte e seremos perfeitos nele. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos sim imperfeitos, né? Mas Deus quer o que de nós? Disponibilidade e fidelidade. E essa disponibilidade, ela implica em agir, não passividade, agir quando tem que agir. A gente vê aqui um contraste, né, em relação à ambição, né, e à sabedoria de Deus. Adonias, ele era ali tomado por uma ambição humana. Salomão, escolha de Deus. Adonias se autoproclama rei, né? Salomão foi ungido por ordem de Deus. O que Adonias fez? Buscou apoio político, se organizou, preparou todo o cenário, né? Todo aquele teatro, aquela coisa. O que Salomão fez? Salomão tinha a promessa de Deus. Ele tinha a promessa de Deus. O que Adonias fez? Exclui os fiéis do reinado de Davi. Exclui os fiéis, né? Já viu isso? Quando a pessoa vê que você é fiel, ela vai te excluir. Ela não vai nem te procurar. Sabe por quê? Porque a fidelidade, ela é vista. A fidelidade tem cheiro. A fidelidade tem frequência. Meu Deus, pai. Meu Deus, eu chego a me arrepiar aqui. Meu Deus, a fidelidade tem frequência, queridos. E aquele que é infiel, ele reconhece o fiel e ele exclui o fiel. Não se sinta triste se você foi excluído porque você é fiel. Fique feliz, porque a tua fidelidade ela está sendo vista, né? Salomão foi o quê? Foi apoiado pelos fiéis. Estava na mesma frequência, a mesma frequência alinhado com o propósito de Deus. Adonias baseou-se na força humana. Salomão se baseou na palavra de Deus, implacável, poderosa, simples assim, né? Adonias falhou rapidamente, não durou, né? Durou nada aquilo ali. E Salomão estabeleceu um reino duradouro. Tremendo demais. Então, assim, queridos, para a gente fechar esse primeiro ponto aqui, né? A gente vê aqui como Natan, ele soube agir no momento certo da conspiração. Davi, ele ainda tinha força para agir decisivamente. Os fiéis estavam posicionados para responder rapidamente. Olha como o time é importante, né? Por quê? Uma obediência tardia. O que é uma obediência tardia? Quando você recebe um comando, mas você demora para realizar aquilo ali. Às vezes você fica pensando, às vezes você vai se convencendo, sabe, para tomar aquela decisão. Uma obediência tardia é uma desobediência completa. Por quê? Existe time. Existe time. E o time é importante. Então, os fiéis estavam posicionados para responder rapidamente. E a unção, né, ela aconteceu antes de Adonias consolidar o poder dele. Então, aquela unção, aquela capacitação, ela acontece dentro daquele time, usando as pessoas no tempo certo, antes que Adonias consolidasse o poder. Então, o time é importante. A obediência, ela precisa ser no time. Recebeu? Seja rápido para obedecer. Uma coisa que eu sempre falo. O meu marido, isso eu aprendi com ele. Isso eu fui ministrada com o meu marido, que é o meu primeiro discipulador, né? Ele é rápido em obedecer. Deus fala com ele, gente, ele não quer nem saber. Ele faz na hora. Ele faz o que tiver que fazer. Então a gente vê aqui lições, né, muito profundas dentro desse contexto aqui, de toda essa situação. Então, a gente precisa ter discernimento
para reconhecer quando algo não está alinhado com Deus, coragem para a gente enfrentar situações quando é difícil. A gente precisa ter sabedoria para saber como e quando agir, e fidelidade, permanecer leal aos princípios de Deus, à palavra de Deus. A intercessão aqui é fundamental, porque a intercessão, ela tem um pulso de persistência, né? Ela não desiste, não desiste. A intercessão, ela é sábia, ela busca como apresentar uma causa justa. E a intercessão é humilde, né? A gente vê aqui que Batseba se aproxima com reverência diante de Davi. E ela tem o quê? Fé, confiança nas promessas de Deus. Não é uma intercessão, sabe? Será que vai acontecer? Não, é uma intercessão que tem certeza de que aquilo que ela está colocando diante do Senhor, que está alinhado com a palavra do Senhor, ela sabe, ela tem confiança que aquilo ali vai se cumprir, né? Ela tem ousadia e confiança. Por quê? Porque ela está alinhada com Deus. Ela está alinhada com Deus. Então, nós, queridos, somos instrumentos nas mãos do Senhor. As nossas ações importam. A sua ação importa, sim, para o cumprimento do propósito de Deus. Principalmente quando ela está alinhada com Deus. Porque Deus conta com os fiéis. Então, a fidelidade nas pequenas coisas trazem e podem trazer grandes consequências. Deus usa pessoas comuns para realizar a sua vontade. Um ponto muito importante aqui, a gente vê nessa situação, né? A ambição humana busca glória e poder pessoal. Agora, o chamado divino, queridos, busca servir os propósitos de Deus. Grave isso no seu coração. E um teste prático para você saber o que está no teu coração é você se perguntar: o que glorifica? O que glorifica? A mim ou a Deus? Quem que está sendo glorificado nesse meu desejo aqui, né? Qual o seu desejo? Busca glória pessoal, poder, ou buscar servir aos propósitos de Deus? Quem que vai ser glorificado? Sou eu ou a Deus? Né? Então, a gente precisa se perguntar nessa manhã. Autoexame. Eu sou como Natã? Sou vigilante, sou fiel aos propósitos do Senhor? Eu sou como Batseba, intercessora, intercessor, persistente pelas promessas de Deus? Ou eu sou como Adonias, que tem buscado os meus próprios interesses acima da vontade de Deus? Lembre-se disso. Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele usa pessoas fiéis para realizar a sua vontade. Eu estou aqui, ó, reiterando isso. A legitimidade verdadeira vem de Deus e não de nós. E a nossa fidelidade, mesmo em situações difíceis, importa. Amém? A nossa fidelidade, independente da circunstância, ela importa e Deus vai usar para grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Há um provérbios que fala assim, ó: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor, esse permanecerá. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer hoje, e aqueles que quiserem ficar, fiquem à vontade, quem precisar sair, pode sair. Mas hoje é Shabat, a gente estende um pouquinho mais, e a segunda chave aqui dessa manhã ministra demais o meu coração. É algo que realmente me chama muita atenção, e aqui tem um segredo dos princípios do reino de Deus. A gente fala muito sobre princípios, né? Os princípios são as colunas que sustentam o reino de Deus. E eu sempre falo, nós somos filhos do Senhor, nós somos chamados, fomos constituídos reis e sacerdotes desse reino. Nós fazemos parte do reino, nós precisamos conhecer os princípios do reino. Precisamos conhecer as regras do reino, precisamos conhecer como o reino ele se move e não ser mais ignorante. E esse trecho aqui que vai trazer
no capítulo 3 de Primeira Reis, é um princípio extraordinário. Que princípio é esse? Quando Salomão é constituído rei, né, Deus vai perguntar para Salomão o que ele quer. Queridos, a resposta de Salomão aqui abre uma chave para nós muito extraordinária. No versículo 9 do capítulo 3 diz assim, ó: Todavia, dá ao teu servo um coração entendido, a ponto de estar apto para ministrar a justiça diante do teu povo, de maneira que eu possa discernir entre o bem e entre o mal. Pois quem pode julgar este grande povo? Bom, a gente indo para o hebraico, a analisar esse versículo e o que Salomão pediu para Deus, a gente vai encontrar aqui alguns segredos. Na tradução literal do hebraico, Salomão ele está falando assim, ó: dá ao teu servo um coração que ouve. Um coração que ouve é o que Salomão pede. Um coração que ouve para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e entre o mal. Pois quem é capaz de julgar este teu povo tão grande e tão importante? A gente vê que Deus, ele se agrada desse pedido de Salomão aqui. E Deus responde para ele e fala assim, ó: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste para ti a vida de teus inimigos, mas pediste para mim entendimento para discernir o que é justo. O que Deus fala que vai dar para ele? Né? Deus vai e concede tudo aquilo que ele não pediu. Deus dá a riqueza, Deus dá a longevidade, Deus dá glória a Salomão. Então, Salomão aqui, ele não pede, né? Você vê que Deus ele vai elencando aqui. O que ele poderia ter pedido? Acho que Deus estava até acostumado já com os reis pedir, né? Ah, que eu viva muitos anos. Ah, que eu seja o rei mais rico do mundo, do universo. Ah, me dá vitória militar aqui, que eu vença todos os meus inimigos, que todos eles sejam destruídos, sejam aniquilados, né? Ou então me dá um poder absoluto, que todos me temam, me obedeçam. O que Salomão pede? Sabedoria para servir. Ele não pede para si. Queridos, peguem essa chave, porque isso é um princípio extraordinário. Ele não pede para si, ele pede para o povo. Ele pede para servir. Ele tem aqui ele pede um discernimento moral, porque ele quer reinar e ele quer reinar, né, distinguindo entre o bem e entre o mal. Ele pede um discernimento para o Senhor. Ele pede uma capacidade de liderança justa, para que ele possa ali ser como o pai dele era, né, um bom pastor. Davi tinha um coração, né? Davi ele tinha múltiplas atributos ali, né? Ele era um profeta dimensional. Ele também era um pastor, ele era um guerreiro. Então ele pede uma capacidade de uma liderança justa. E a forma como ele fala com o Senhor, ele chega ali com humildade profunda. Ele fala assim, ó: teu servo. Salomão se identifica primeiramente como servo do Senhor, e não como rei, não como Senhor. Ele reconhece a posição dele diante de Deus, né? Então é uma posição aqui de uma liderança serva, não dominadora. Ele vai e fala assim, ó: quem poderia julgar? Quem poderia julgar? Aqui ele está tendo uma expressão total da dependência de Deus. Ele reconhece, né, a magnitude e a responsabilidade que está nas mãos dele. Então aqui é uma humildade genuína diante da tarefa que ele tinha, né? E ele fala, qual é o pedido dele? Me dá um coração que ouve. Em hebraico ele está falando assim, ó: lev shomear. Lev é coração, shomear é ouve, um coração que ouve, né? Ele não está pedindo apenas um coração sábio, mas ele está pedindo um coração que ouve.
Shomear, em hebraico, é ouvir atentamente. É uma audição que obedece, não é só ouvir, entra por um buraco, sai pelo outro, mas é uma, né, ouve e coloca em prática, ouve e obedece. O que ele está falando aqui também? Compreender profundamente. É um coração que ouve e compreende, né? Que compreende profundamente e que responde, corresponde de forma adequada. Gente, olha que extraordinário é esse pedido, quão profundo é esse pedido, quando você vai analisar ele profundamente, né? Então, o que ele está falando aqui? Ele fala, meu Senhor, eu quero um coração sincronizado com a tua voz. Eu quero uma capacidade de não apenas ouvir as palavras, mas eu quero ouvir o coração, o teu coração, Deus, a tua vontade. E quero ouvir o coração das pessoas, porque para que eu possa discernir entre o bem e entre o mal. Olha que extraordinário, chega a me arrepiar. Ele está pedindo uma sensibilidade espiritual para discernir a vontade de Deus, para que ele governe segundo a vontade plena e soberana e suprema do Altíssimo. Ele se coloca nessa posição de servo, querendo gerir e administrar, sendo mordomo daquilo que não era dele, mas daquilo que é do Pai, reconhecendo que toda sabedoria, toda justiça, toda graça, toda destreza e habilidade em reinar, em orientar, vem do Eterno. E qual foi a reação do Senhor? Versículo 10 vai dizer assim, ó, e pareceu esta palavra boa aos olhos do Senhor, de ter pedido Salomão esta coisa. Pareceu boa esta palavra, né? Pareceu boa. Palavra que foi agradável ao Senhor. Por que Deus se agradou tanto, tanto desse pedido de Salomão, né? Porque refletiu o coração de Deus. Deus é o justo juiz que ama a justiça. Ele ama a justiça, Deus ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Salomão, ele desejou ali receber para reinar um atributo do caráter de Deus. Ele busca a sabedoria de Deus e não a humana. E ele demonstra um amor genuíno aqui. Ele reconhece que o povo é do Senhor. Ele fala, é o teu povo. Né? É uma preocupação aqui pastoral, não uma ambição pessoal. É um coração de pastor como o seu pai tinha, como Davi tinha. E ele mostra uma maturidade espiritual até precoce, porque ele tinha por volta de 20 anos de idade, gente. Ele era muito novinho, né? E ele já pensava ali como um líder maduro, colocando as prioridades corretas desde o início, a sabedoria para reconhecer a sua própria necessidade, né? Então, a gente vê aqui que como que o Senhor vai responder para ele. O Senhor responde assim: eis que faço segundo as tuas palavras. Então, Deus deu a ele essa sabedoria que ele pediu. E aí ele vai acrescentar: e eis que te dou um coração tão sábio e tão entendido, que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti se levantará outro tal. E também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória. Olha que forte isso. Então, Deus ele dá uma sabedoria incomparável, que não houve outro igual e não haverá outro igual a Salomão, em termos de sabedoria. Ele deu uma riqueza que ele não pediu. Ele deu muita riqueza para Salomão. Ele deu glória que ele também não pediu. Todos conheciam Salomão, a ponto da rainha de Sabá ir lá querer ver a glória de Salomão, porque Deus deu isso para ele. E Deus deu uma longevidade condicional para ele, se ele andasse nos caminhos dele. Obrigada, amor. Ganhei aqui, ó, um whey agora do meu marido, me alimentando, glória a Deus, aleluia. Gente, estou finalizando, tá? Já estamos finalizando, mas a gente precisa pegar isso aqui, porque é tremendo essa chave aqui dessa manhã. Então,
como que a gente deve agir, queridos? Como que a gente pode agradar a Deus como Salomão agradou? Peça sabedoria, não coisas. Saiba pedir ao Senhor. Em Tiago 1:5 diz assim, ó. Vou abrir aqui para você. Tiago 1:5 fala assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade lhe será concedida. Deus se agradará de te dar sabedoria se você pedir a Ele, certo? Então, não peça coisas, peça sabedoria do alto. Porque se você tem a sabedoria do alto, você vai saber gerir tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Você vai prosperar, porque a sua visão vai ser uma visão do alto. Você não vai ser enganada, você vai receber insights, direção do eterno. Ele vai te posicionar. Priorize o seu crescimento espiritual sobre o material. Busque primeiro ser e depois ter. Anote isso. Oh, aleluia. Busque primeiro ser. Ser aonde? Ser no Senhor. Receber dele. Para depois você ter. Desenvolva um coração que ouve, né? Como que você vai desenvolver o coração que ouve? Tome tempo na palavra, estude as escrituras diariamente. Queridos, aproveitem o maná. Aproveitem o maná. Todos os dias pela manhã, às 6 da manhã, a gente está aqui pegando você pela mão, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. Vem cá, vem com a gente. A gente está junto aqui nesse propósito para crescer, para prosperar. Isso aqui é um tesouro, é uma chave poderosa. Todas as manhãs está à sua disposição. Quer desenvolver o coração que ouve? Esteja aqui, né? Sacrifique um pouquinho teu sono para você receber tanto de Deus. Tanto, tanto, tanto que você nem imagina, você nem tem a noção, a dimensão do impacto que esses momentos aqui de busca na palavra, você não tem noção do impacto que isso causa na tua vida, no teu destino profético, naquilo que Deus está fazendo, né? Então, busque apenas, né, uma sensibilidade espiritual, cultive uma capacidade de discernir, né? E seja uma pessoa que não fala, mas uma pessoa que ouve, exercitar mais a tua audição. Seja um líder como um servo. Na sua casa, sirva a sua família, no seu trabalho, seja um líder servo. Na sua comunidade, né, na sua igreja, onde você congrega. Use os seus dons para abençoar os outros. Interceda pelo povo, pela igreja. Use os seus recursos para abençoar os outros. Priorize o reino sobre os seus interesses pessoais. Isso são coisas, queridos, que agradam o Senhor. Agrada o Senhor. A gente vê aqui, ó, que Deus, ele se agrada dos nossos desejos quando eles se alinham com o seu coração. Porque a maioria das pessoas são extremamente egocêntricas, egoístas, querem a sua própria glória. Entende? Mas quando Deus vê alguém que se alinha com o coração dele, porque Deus é doador, Deus deu o seu próprio filho por amor de nós. Quando ele vê alguém que se alinha com o seu coração, que tem um coração de servo, um coração que, né, que ama servir os outros, que se preocupa mais com o reino do que a si mesmo, ele dá a essa pessoa muito mais e dá até aquilo que ela nem pediu. Deus se agrada quando o nosso desejo se alinha com o seu coração. Salomão, ele não pediu sabedoria para ele, ele pediu sabedoria para servir, para amar, para liderar com justiça. Quando o seu pedido, querido, se refletir com o caráter de Deus, em o quê? O que é o caráter de Deus? Quais são os atributos? Alguns, né? Porque são tantos, infinitos, não tem nem palavras que possam elencar os atributos do nosso rei. Mas a gente conhece que pode descrever justiça, misericórdia, sabedoria, amor pelo seu povo. Então, quando o teu coração está sintonizado com o coração dele, ele se alegra em nos responder de forma abundante, de forma graciosa. Aleluia. A gente vê aqui que Salomão, ele
abre aqui, ele declara um princípio, né? Antes mesmo desse princípio ser escrito no Novo Testamento, quando Yeshua fala: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que chave. Antes mesmo, queridos, de estar aqui sendo esse princípio escrito claramente, amplamente na palavra. Onde está escrito isso? Mateus 6,33. Anota aí para você ler. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão viveu, literalmente, desfrutou, provou, experimentou esse princípio antes mesmo dele ser anunciado. E essa aqui é a chave para nós nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Quero falar com você que está assistindo a gente online, que você está assistindo a gente depois, né, na gravação do YouTube. Se faz sentido para você o Maná, se tem abençoado a tua vida, quero te pedir para você curtir, comentar. Por quê? Nós nos reunimos todos os dias às 6 da manhã. E nós temos todo um trabalho com o pessoal da mídia, que faz a edição, que sobe o vídeo para você. Então, a gente precisa saber se tem gente realmente assistindo, né, em outros horários, para que a gente continue mantendo as gravações, tá bom? Então, se você foi abençoado com essa palavra, né, contribua com o canal, dê aí um like, se inscreve aí no canal, compartilha, né, mande essa palavra para alguém que você sabe que precisa ser edificado, escreve aí um comentário, o que Deus falou com você na porção de hoje, compartilha, a gente também quer saber, porque Deus, ele entrega chaves para o seu corpo, né, ele vai entregando para um, às vezes o que o Senhor entregou hoje para a sua vida, vai me edificar também. Então vai lá, escreva no comentário, vocês que estão aqui ao vivo também, pode ir lá, escreva qual o insight, qual a chave que o Senhor te deu, amém? Para que a gente possa fazer o canal crescer, né, e realmente vidas possam ser abençoadas com essa palavra. Deus abençoe vocês, temos culto hoje, e até logo mais estaremos juntos celebrando e louvando o nome do nosso Rei. Shabbat Shalom, bom dia. Shabbat Shalom, Shabbat bom dia. Shalom. Shabbat Shalom, bom dia. Shabbat Shalom, bom dia. Shabbat Shalom, bom dia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bom dia. Shabbat Shalom.